Essa é então a nossa aula de número 16 e hoje nós falaremos sobre planejamentos fatoriais com 3 níveis. Os experimentos então fatoriais com 3 níveis. Então eu tenho 3 níveis que eu vou estudar para cada fatores. Então fatores é o número de variáveis ou fatores que eu quero avaliar no meu estudo. O que seria então ter 3 níveis? Eu vou ter um nível inferior, um nível intermediário e um nível superior. Vendo aqui então que eles têm que ser aí igualmente espaçados. É importante lembrar que se eu tenho, então, quero avaliar 3 níveis, já não dá mais para a gente incluir no nosso planejamento variáveis qualitativas. Afinal de contas, as variáveis qualitativas geralmente é com algo, sem algo, e não tem como a gente colocar um nível intermediário. Né? Então, esses planejamentos são exclusivos aí para variáveis quantitativas. Qual, então, seria a vantagem desse tipo de planejamento? É que os planejamentos com mais de 3 níveis, eles são úteis quando o modelo da regressão é melhor representado por uma relação de segunda ordem. Ou seja, eu vou ter no meu modelo os termos de primeira e de segunda ordens incluídos. Na verdade, a maioria dos processos, fenômenos que nós estudamos, geralmente são muito complexos. E isso nos leva a uma necessidade de modelos de segunda ordem para poder conseguir capturar essas não linearidades. Nesse caso, então, seria vantajoso utilizar um planejamento com mais de 2 níveis. Qual seria, então, a principal desvantagem dos planejamentos fatoriais de 3 níveis? É que se eu tiver muitos fatores, eu vou ter uma quantidade muito grande de experimentos. Então, na minha opinião, quando vale a pena, então, fazer um planejamento fatorial 3 níveis? Apenas quando eu tenho 2 fatores. Então, se o K é igual a 2, e eu caio aí, por exemplo, num planejamento fatorial de 3 a 2, 3 elevado a 2 dá 9. Então, eu teria 9 experimentos. Poderia, por exemplo, adicionar algumas réplicas aqui no ponto central, para poder ter, então, uma maior confiabilidade na hora de fazer a estimativa, né, do erro experimental. E eu poderia, então, propor um modelo de segunda ordem, ó, em que eu tenho um termo relacionado à média, eu tenho um termo relacionado aos efeitos de x1 e x2 na forma linear, x1 e x2 na forma quadrática e a iteração aqui x1 com x2, certo? Quem é, então, a minha matriz X? A primeira coluna inteira é de 1, ou seja, é referente àquele parâmetro beta zero que a gente tinha lá na nossa equação. Depois eu tenho o parâmetro que vai multiplicar x1 e x2. Então, essa parte aqui, essas duas colunas, a segunda e a terceira, é aquela matriz D de planejamento que a gente tem, certo? Aí eu vou ter também, então, agora uma coluna para x1 ao quadrado, uma coluna para x2 ao quadrado e uma coluna para x1, x2. O problema que a gente vai enfrentar aqui é que quando nós fizermos esse x transposto aqui versus x, essa matriz não vai dar uma matriz diagonal, certo? E isso vai dificultar, então, os nossos cálculos e a gente não vai conseguir, então, também garantir que esses parâmetros não estão correlacionados entre si. O que pode, então, fazer nesse caso? Nós vamos, então, reescrever o modelo, de forma que nós vamos aqui padronizar esses termos quadráticos. Nós vamos reescrever o modelo, então, como se a gente tivesse aqui uma variável desvio, tá? Em que a gente tem, então, ó, a resposta é função de um beta 0, que multiplica beta 1, x1, beta 2, x2, beta 1, 1. E aqui, a gente vai colocar a nossa variável x1 ao quadrado menos a média dos valores de x1 ao quadrado. Então, eu venho aqui na coluna x1, faço a média desses valores. A média de x1 e de x2, coincidentemente, é igual e elas dão aí 2/3, tá? Então, eu vou montar uma nova matriz X, tá? Em que eu vou alterar a coluna onde estava o x1 e x2 e agora eu vou colocar como se tivesse escrito aqui numa variável desvio. Então, ó, é 1 menos a média, que é 2/3, vai dar 1/3, certo? Ó, aqui, quando é 0, é 0 menos 2/3, que vai dar aqui menos 2/3, e que 1 menos 2/3, que dá 1/3. E a gente faz a mesma coisa para a coluna do x2, ó. 1 menos 2/3 dá 1/3. 0 menos 2/3, menos 2/3. E a gente faz para a coluna inteira, tá?
E a coluna de x1, x2 é normal, é só multiplicar o x1 vezes o x2 que você tem a interação. Então, quando eu reescrevo o modelo dessa forma, o que vai acontecer? Essa nova matriz X aqui, quando eu fizer o X transposto X, vai ser uma matriz diagonal, tá? Então, eu vou ter um planejamento ortogonal aqui, certo? E a gente vai, então, pode resolver da mesma forma que nós apresentamos anteriormente na aula passada. Vou aqui apresentar para vocês um estudo de caso, tá? Esses estudos aqui eu realizei durante o meu doutorado. E eu trabalhava com mistura binária de partículas num equipamento que chama de leito de jogo. Então, vamos primeiro falar o que é o leito de jogo. O leito de jogo é esse equipamento aqui, ó. Ele tem uma parte cônica e uma parte cilíndrica acopladas, tá? Em que eu coloco as partículas aqui dentro, ligo o meu soprador, tá? Abro as válvulas aí para regular a vazão. Tenho aqui, ó, um anemômetro para poder medir essa velocidade do ar, ou no caso também uma placa de orifício faz esse trabalho. E aqui eu tenho uma sonda de pressão, que eu vou capturar a pressão dentro do leito, tá? Aqui no computador, enquanto a gente está trabalhando. Então, como funciona? Eu vou aumentando a vazão e e o ar começa a passar aqui dentro desse leito com essas partículas, tá? Vou mostrar para vocês um vídeo de como funciona. Então, olha aqui. O que a gente pode observar? O ar está entrando aqui na cavidade, certo? À medida que ele vai entrando, ó, ele vai passando, ele começa a movimentar as partículas. A gente tem a região central, que a gente chama de região de jorro. E essa região no canto, onde a partícula vai descendo bem devagarzinho, a gente chama de região anular. O que a gente pode observar? 3 tamanhos de partícula diferentes aqui, ó. O ar vai entrando e ele começa a misturar essas partículas. Então, ó, a partícula sobe, quando ela chega aqui em cima, ela forma uma fonte e cai nessa região que a gente chama, então, de região anular. Então, agora que a gente já viu como funciona o leito de jorro, ó, eu colocava as partículas até uma determinada altura pré-estabelecida, que eu chamava de altura de leito estático, que é essa variável, esse fator que eu resolvi estudar. Então, eu resolvi estudar o fator altura das partículas que eu coloco dentro desse leito e também a fração mássica das partículas, ou seja, eu tinha primeiro, no exemplo 23, esferas de vidro com diâmetros diferentes. Então, a densidade da partícula era a mesma, mas eu tinha partículas de 1 e 4 milímetros. Tipo que a gente viu ali no nosso vídeo. Partículas maiores e partículas menores. E eu chamei, então, de XB a fração mássica dessa partícula maior de 4 milímetros. Certo? Então, eu estudei frações com 25% com partículas de 4 milímetros, 50% ou 75% com partículas de 4 milímetros, nas alturas de 6, 8 e 10 centímetros dentro desse leito. Então, inicialmente, a gente empacotava essas partículas dentro do leito de uma forma misturada já e aleatória, tá? A gente abria aqui e fazia a curva, que a gente chama de curva característica, ou seja, eu meço a vazão e vejo qual é a queda de pressão que dava nesse leito aqui. E descobria qual é a vazão mínima de ar que eu tenho que colocar para que aquelas partículas começassem a jorrar dentro do equipamento, certo? Então, a minha resposta era a condição de mínimo jorro, ou seja, a vazão e a queda de pressão nessa condição aí para as partículas começarem a jorrar. Então, vamos lá. Como ficaria, então, a nossa matriz de planejamento? Como que eu monto o planejamento 3A2? Ó, eu coloco menos 1, 0 e 1, menos 1, 0 e 1, menos 1, 0 e 1. Tá vendo? Menos 1, 0 e 1. E na segunda coluna eu venho menos 1, menos 1, menos 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Tá? Então, aqui tá, ó, os fatores não codificados e aqui o fator codificado correspondente. Então, x1 aqui, ele é relativo à fração mássica da esfera de 4 milímetros. E o x2 é relativo à altura de leito estático, certo? Montei um planejamento idêntico para o segundo exemplo, que vai ser o exemplo 24, em que, na verdade, agora eu tenho partículas só de 4 milímetros, mas algumas são de vidro e outras de polietileno. Ou seja, nesse caso, a densidade mudou dessas partículas. Então, eu estudei o efeito da fração mássica dessas partículas no leito. O nosso exemplo 23. Então, quando a gente tem aí esferas de vidro de 1 e 4 milímetros. Aqui eu tenho, então, o planejamento, né?
E aqui as respostas, ó. Quem é a vazão de ar na condição de mínimo jorro e a queda de pressão na condição de mínimo jorro. Aqui, só para vocês verem algumas imagens, ó. Então, quando eu tô com a vazão bem baixa, ele abre uma cavidade interna, tá? Mas ele não consegue movimentar essas outras partículas. Quando ele abre essa cavidade interna, ele começa a comprimir essas que estão por cima. E aí, o que vai acontecer? Nesse momento, a pressão começa a aumentar um pouco por causa dessa compressão que acontece aqui. Então, o que a gente pode observar quando eu aumento mais ainda a vazão? Ele não conseguiu arrastar a partícula de 4 milímetros, que é essa mais escura aqui. Mas olha para você ver, ele meio que levou as partículas de 1 milímetro aqui para cima. Quando eu aumento ainda mais a vazão, ó, ele começa a abrir uma outra cavidade. Viu que aqui o leite já está bem segregado? Partículas de 1 milímetro já estão mais nessa região, tá? Que foram empurradas para cá. E as de 4 milímetros estão no meio. Então, eu estou aqui aumentando a vazão ainda, certo? Então, ó, eu aumentei aqui e comecei a formar uma nova cavidade. Até que eu aumentei mais a vazão, essa cavidade abriu e as partículas começaram a subir e formar essa fonte aqui, ó. Então, a partícula vem nessa região de jorro, sobe, cai aqui nessa fonte e cai nessa região triangular aqui, ó, que a gente chama de região anular. Então, nessa região anular, elas vão descendo lentamente, chega aqui, arrasta de novo. Cai na fonte, cai aqui, arrasta de novo. E ela faz, então, esse movimento cíclico, tá? Dentro do leito. Então, na imagem, a gente já consegue ver, ó, que é aqui, essa região mais interna, próxima aqui, tem muito mais, tá bem mais verde, ou seja, tem mais partículas de 4 milímetros, enquanto as partículas de 1 milímetro foram jogadas mais aí na parede aqui do leito, certo? Então, a nossa primeira resposta é a condição mínima de ar que eu precisei para chegar nessa condição aqui de ter um jorro, ter uma fonte, certo? Então, aqui, quando a gente tem o nosso modelo, o que a gente pode observar? Eu tenho uma média, e entre esses fatores que foram os mais significativos, a gente consegue ver aqui, ó, que a variável x2 teve o maior efeito, mas a variável x1 também teve o efeito, tanto no termo linear quanto no termo quadrático. Quando a gente plota essa equação na superfície de resposta, aqui no caso a gente tem a resposta em função das variáveis já descodificadas, ó, o xb é o x1, e o x2 aqui é a altura, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? As minhas maiores vazões, ou seja, quando que eu preciso de mais ar para poder acontecer o jorro? Quando eu trabalho com uma mistura que tem muita partícula grande, tá? Que tem ou seja, se eu tenho uma mistura com muitas esferas de vidro de 4 milímetros, eu vou precisar, então, de uma vazão maior. O que significa, então, ter uma mistura com mais esferas de vidro de 4 milímetros e ter também uma altura maior? Significa que a massa de partículas que está dentro desse equipamento é maior. Por causa disso, eu vou precisar de uma vazão maior para poder romper isso aí. O que a gente observa em relação aqui, ó, o termo quadrático de x1? A gente pode observar que quando eu trabalho aqui com frações aí de 0,4 mais ou menos, ó, 40% só de esferas de 4 milímetros, eu tenho uma região de mínimo aqui, ou seja, eu preciso de uma vazão baixa, tá? Isso acontece, nesse caso, tem uma explicação física. Então, o que acontece muitas vezes, que eu percebo? As pessoas fazem um modelo, plota, mas às vezes não explica o porquê que aquela resposta aconteceu. E é muito importante a gente tentar entender como esse modelo aqui está explicando a realidade, certo? Então, olha aqui, ó, um aumento na altura de leito estático causa um aumento da vazão de jorro mínimo. Por quê? Porque eu tenho uma massa maior de partículas dentro do leito. Vou precisar, então, de uma vazão mais alta para essas partículas jorrarem. Em relação a x1, o que a gente pode observar? Que, geralmente, se eu aumento a quantidade de partículas de esferas de 4 milímetros, eu também estou aumentando a minha vazão necessária que eu vou precisar para jorrar. No entanto, essa análise em relação ao x1, eu não posso fazer ela de forma isolada, ou seja, analisar só o termo linear. Eu também tenho que levar em conta o termo quadrático. Nesse caso, o que a gente é interessante avaliar? Que quando eu estou perto do nível intermediário, eu tenho uma região em que eu preciso de uma vazão menor. E por que isso poderia acontecer? O que acontece quando eu tenho uma mistura
de partículas de 1 e 4 milímetros, por exemplo. Quando eu vou empacotando essas partículas dentro do leito, existe uma relação de fração da maior partícula para a menor partícula que vai me dar uma porosidade menor. O que seria porosidade? Aquele espacinho vazio que fica entre as partículas, tá? Então, seria o quê? A fração de vazios que eu tenho no leito. Então, quando eu trabalho aí com misturas em que tem mais ou menos 40% só de partículas de 4 milímetros, eu consigo empacotar mais esse leito, tá? E aí a porosidade fica bem baixinha. Porque a porosidade é baixa e o ar não tem muito por onde percolar o leito, ele consegue empurrar mais fácil essas partículas aqui, ó, e abrir essa cavidade. Por quê? Porque ele concentra o ar na região do jorro. Então, o que acontece aqui? Eu tenho também o efeito da questão da porosidade. Então, por isso que aqui eu tenho esse termo quadrático de X1. Porque quando eu estou nessa condição, o leito está menos poroso e isso influencia na minha vazão de jorro mínimo, fazendo com que ela caia nessa região, certo? Em relação, então, agora à nossa outra resposta, que é a queda de pressão. A gente tem aqui, então, ó, o valor da média e a gente viu que os termos não lineares não foram significativos. A gente também pode observar que o termo aí em relação a x2 foi bem maior do que o efeito de x1. Ou seja, x2 é a altura de leito estático. Isso significa que, nesse caso, a queda de pressão está bem relacionada à quantidade de partículas que eu coloco nesse leito. Então, quando eu ponho um leito mais alto, que eu encho mais de partícula, ele, então, vai me levar a uma queda de pressão maior. Por quê? Porque a resistência para o ar passar ali é maior quanto maior for a altura desse leito. Então, esse foi, então, o nosso exemplo. Na próxima aula, nós vamos mostrar no Excel como a gente faz para resolver esses exemplos que nós vimos aqui nessa aula. Te vejo, então, aí na próxima aula.